E aí, pessoal, beleza? Sou o Hélio e já estou aqui com o nosso Visual Studio Code aberto e um projeto Dart Console criado. E na aula de hoje vamos falar sobre a estrutura de decisão. Vamos simular alguns casos para entender a sintaxe e também em que contexto utilizar. Tudo na prática. E para começarmos, vamos pensar no seguinte cenário aqui, pessoal. Vamos solicitar uma nota de um aluno, verificar se é menor do que 6, caso seja, informar que reprovou. Então vamos lá, pessoal. Aqui o primeiro passo, solicitar uma nota, no caso, a entrada de dados, eu ensinei lá na aula passada. Inclusive, eu mostrei como instalar os plugins necessários, criar e executar um projeto Dart Console. Então, se você está perdido aqui, volta lá na aula passada, assista e depois continua aqui, beleza? Então, para solicitar os dados aqui, já fiz a importação da biblioteca que tem a função. Então, basta colocar o comando aqui, porém, antes disso, vou dar um print, orientando o usuário do que ele deve fazer. Informe a sua nota. Ponto, vírgula, indicando o final do comando, e aqui sim eu faço a solicitação da nota. Porém, eu preciso armazenar uma variável. Então, vou declarar aqui uma variável, entrada nota, e o comandinho seria std de standard de entrada, read line sync. Como eu comentei para vocês, essa função, ele solicita uma entrada, porém retorna sempre de um tipo string, no caso, um conjunto de caracteres. E uma nota, pessoal, é um número com casas decimais. Então, precisamos fazer a conversão. Então, eu crio uma nova variável. Aí eu faço a conversão, que seria double.parse entrada nota. Então, vamos lá, pessoal. Nessa primeira linha, eu emiti um texto orientando o usuário. Nessa segunda linha aqui, eu fiz a solicitação, a entrada de dados. Só que sempre vai ser um tipo string, um conjunto de caracteres. Então, nessa terceira linha, eu converti a string para números com casas decimais, que seriam um tipo double. Então, pessoal, fizemos aqui a entrada de dados. Agora, vamos para a próxima parte aqui, que no caso é o conteúdo de hoje, a estrutura de decisão. Se a nota é menor do que 6, informar que reprovou. Ou seja, eu só posso emitir esse comando de baixo caso a condição daqui de cima for verdadeira. É por isso que chamamos de estrutura de decisão. Conforme o resultado aqui da condição, o nosso programa decide por um caminho. E para fazer isso, utilizamos o comando if, abre parênteses, a condição lógica, no caso, se a nota é menor do que 6. Aí aqui embaixo colocamos um espacinho, uma tabulação, de forma que consigamos identificar que o comando faz parte do if. É só uma questão de organização. E colocamos print, você reprovou. Exclamação, ponto, vírgula, para indicar o final da linha. Ctrl S, salvei. E para executar, Alt, Ctrl N. Ó, já está solicitando a nota, vou colocar aqui 5. Você reprovou. Se eu executar novamente, pessoal, e informar aqui 8, olha, ele não faz nada. Agora, vamos fazer o seguinte. Em caso de reprova, vamos informar também a nota que faltou. Para isso, precisamos calcular, certo? Então, vamos criar aqui uma variável, var nota aqui, faltou, é igual a média menos a nota que o aluno tirou. E vamos informar aqui, ó, você reprovou, faltou, e para inserir a variável, vamos fazer a interpolação. Nota que faltou. Salvei. Só que, pessoal, dessa forma, o if vai pensar que esse primeiro comandinho é dele e esse segundo aqui da estrutura de fora. No caso aqui, da estrutura principal. Assim, quando é necessário mais que um comando para o if, precisamos deixar isso bem claro, definindo um bloco de comandos.
abrindo e fechando chaves e colocando todos os comandos do if dentro desse bloco aqui. Então, Ctrl X, coloquei aqui Ctrl V. Agora sim, pessoal, está bem claro que todos os comandos aqui fazem parte do if. Por quê? Porque está dentro do bloco de comandos do if. Então, salvei aqui. Vamos executar. Informe sua nota. Vou por 4.5. Olha lá, você reprovou. Faltou 1.5. Só que desta forma, pessoal, vou executar novamente aqui, ó. Caso eu informe aqui a nota 8, não aparece nada. Por que não aparece nada? Porque esses comandos são executados somente se essa expressão for verdadeira. Caso você queira executar algum comando, quando a condição for falsa, você pode colocar aqui opcionalmente o else e definir os comandos que você precisa, tá? Então vou colocar aqui, ó, print você passou. Parabéns. Ponto, vírgula. Salvei. Agora vou executar novamente, Alt Ctrl N. Você informa aqui a nota 7. Olha lá, você passou. Parabéns. Executo de novo. Eu vou informar 4. Você reprovou. Faltou 2 pontos. Então, pessoal, a estrutura básica do if é essa. O comando if, a condição lógica, o bloco de comandos que é obrigatório caso haja mais que um comando e opcionalmente a estrutura else que é executado quando a condição lógica for falsa. Se você nunca estudou programação, eu sugiro que pare o vídeo agora e faça alguns exercícios, replicando o que fizemos até que consiga sem olhar, fazendo seus próprios exemplos, aplicando em outros contextos, estimulando a sua criatividade. Mesmo que esteja entendendo só olhando, colocar a mão na massa é fundamental. E continuando aqui, pessoal, agora que vimos a estrutura básica do if, vamos falar um pouquinho da expressão lógica, que sempre tem que trazer um único resultado, com duas opções possíveis. Verdadeiro, no caso, ele executa aqui esse primeiro bloco de comandos, ou falso, se tiver o else, ele executa aqui o bloco de comandos do else. Geralmente, o resultado da expressão lógica é realizado com a comparação de dois valores. No caso aqui, a nota com a média. E para fazer essa comparação, utilizamos os operadores relacionais, que pode ser maior, menor, maior igual ou menor igual. Então vamos experimentar esses operadores relacionais. Considerando que a nota terá no máximo duas casas decimais, para produzir o mesmo resultado, podemos colocar aqui, ao invés de menor que 6, menor ou igual a 5.99. Salvei, Ctrl S, para executar Alt Ctrl N, vou informar aqui 3.5. Você reprovou, faltou 2 pontos e meio. Podemos inverter a validação. No caso aqui, se a nota for maior ou igual a 6, então o aluno passou. Caso contrário, ele reprovou. A ser necessário inverter os comandos também, certo? Ctrl S para salvar. Alt Ctrl N executa. Vou informar aqui 8. Você passou, parabéns. Executo novamente. Vou informar a nota 4. Você reprovou, faltou 2 pontos. E por fim, considerando que a nota vai ter no máximo duas casas decimais, eu posso produzir esse mesmo resultado, verificando se a nota é maior que 5.99. Salvei, Alt Ctrl N, se eu informo a nota 5, você reprovou, faltou 1 ponto. Rodo de novo, se eu informo a nota 10, você passou, parabéns. E agora vamos aumentar a nossa diversão agregando mais uma validação. Para que o aluno seja aprovado, ele tem que ter a nota maior ou igual à média, no caso 6, e a presença de pelo menos 75%. Então, o primeiro passo aqui é solicitar o percentual de presença. Informe o percentual da sua presença. Ponto, vírgula.
criar uma variável, entrada presença é igual a stdin.readLine_sync. Como é uma string, eu preciso converter, certo? Var presença igual int ponto, pode ser int, né? Parse entrada presença. Com o percentual da presença, já posso fazer a validação. Mas como são duas expressões lógicas, nós precisamos utilizar um dos operadores lógicos, que pode ser, no caso, AND ou OR, que é pipeline. Então, a nota tem que ser maior que 5.99 ou seja, AND presença tem que ser maior ou igual a 75. Neste caso, no operador lógico AND, as duas expressões têm que ser verdade para que o resultado final seja verdadeiro. Então, Ctrl S, salvei. Alt, Ctrl N, executo. Minha nota é 9, porém minha presença é 40%. Você reprovou. Só que olha aqui, pessoal, faltou 3 pontos. Essa parte aqui nós fizemos sem prever a questão da presença. É por isso que ele está calculando errado, tá? Então já vamos corrigir. Enquanto isso, vou comentar aqui e tirar esse cara aqui, certo? Salvei. Pronto. Só que é o seguinte, pessoal, eu sou um professor muito bonzinho. Caso você vá mal na prova, ainda tem a recuperação. Então vamos solicitar aqui, ó, print informe a nota da recuperação. Certo? Agora var entrada recuperação igual a stdin.readLine_sync. E vamos converter. Var recuperação igual a double.parse. Aí vai ser entrada, recuperação. Certo? Então, o que acontece? Se a nota, eu vou até pôr entre parênteses aqui, tá? Se a nota for maior que 5.99 ou a recuperação for maior que 5.99 e a presença for maior ou igual a 75, o aluno passou. Ctrl S, Alt, Ctrl N para executar, pessoal. A minha nota foi 5. Só que na recuperação eu tirei 7. Meu percentual da presença é 85. Ó, você passou. Parabéns. Então aqui, pessoal, neste operador lógico ou, basta uma das sentenças ser verdadeira para que o resultado se torne verdadeira. Então, olha aqui, a nota foi 5. Ele é menor do que 5.99. Resultado falso. Porém, a recuperação, 7, é maior do que 5.99. Aqui deu falso, aqui verdadeiro. Como é ou falso ou verdadeiro, o resultado final se torna verdadeiro. Aqui no AND, esse pedaço já deu verdadeiro. Presença 85 é maior que 75. Então, verdadeiro e verdadeiro, resultado final verdadeiro. Então, ele entra nesse bloco de comandos e imprime aqui, você passou, parabéns. Agora, pessoal, vamos corrigir esse cálculo aqui. Veja bem, em que momento ele entra aqui no else? Por 2 motivos. Pela reprova da nota ou pela presença. Então, às vezes, o cara pode tirar uma nota boa e reprovar pela presença. Neste caso, não tem como eu calcular a nota que faltou. Então, o que eu preciso fazer aqui, pessoal? Verificar se ele reprovou pela presença e não pela nota. Então, eu faço um if dentro do if. Um if aninhado. Então, if, se a presença foi menor que 75, aí, no caso, print reprovou pela frequência.
certo? Agora, se não foi pela presença, aí sim, pessoal, aí aqui eu consigo calcular a nota que faltou, certo? Só que mesmo aqui, eu preciso verificar se faltou na prova, if nota foi menor que a média, e eu preciso verificar se foi na recuperação. Então, recuperação foi menor que 6, aí eu calculo o que faltou na recuperação. Como que eu faço isso? Opa, aqui é igual, não é menos, tá? Então, como que eu calculo aqui, pessoal? Nota que faltou é igual a média menos a nota da prova. Aí eu imprimo print, faltou, aí faço a interpolação, imprimo a nota que faltou e informo aqui que foi na prova. Apago essa linha aqui que está sobrando. Ponto, vírgula. E agora, se foi na recuperação, aí a nota que faltou é igual à média menos a nota que ele tirou na recuperação, certo? Aí eu imprimo aqui, print, faltou. Aí eu imprimo a nota que faltou na recuperação e informe que foi na recuperação. Ponto final, ponto vírgula, salvei, apaguei essa linha em excesso e vamos tentar entender. Se a minha nota da prova ou da recuperação foi maior ou igual à média e eu tive a presença de 75, então eu passei de ano. Se não, eu tenho a presença menor que 75, então eu reprovei pela frequência. Se não, eu verifico se a minha nota da prova foi menor do que a média. Calculo o que faltou na prova e depois eu verifico se eu tirei a nota da recuperação menor do que a média. Aí eu calculo aqui que faltou na recuperação. Ctrl S para salvar, Alt Ctrl N, pessoal. Ó, tirei 5 na prova. Na recuperação tirei 4. Só que a presença eu tive 90%. Olha lá, pessoal, faltou 1 ponto na prova e 2 na recuperação. Se eu executo de novo, executo de novo. Se eu informo aqui a nota 8, a recuperação 9 e a presença 30, ó, reprovou pela frequência. E assim, pessoal, terminamos o nosso monstrinho aqui, criada de maneira desordenada, mas que ajudou a mostrar a estrutura básica do if, a expressão lógica, os operadores relacionais e lógicos, o bloco else e o if aninhado. Peço que façam muitos exercícios das possibilidades mostradas. E para finalizar, vamos corrigir esse código que está comprometido na questão de legibilidade e desempenho. E o primeiro passo é simples, pessoal. Seleciona essa parte do if aqui e apaga. E agora, pessoal, vamos refazer o código de forma ordenada. E o ponto-chave é separar as validações, de forma que possamos definir mensagens específicas sem precisar revalidar, melhorando a legibilidade e o desempenho do código. Então vamos lá. If presença for maior ou igual a 75, aí sim eu começo a fazer as validações das notas. Caso ele não tenha, então já imita aqui a mensagem que está reprovado pela frequência. Agora, se ele tiver 75, eu verifico a nota da prova. A nota da prova é maior ou igual à média. Se for, ele está aprovado. Ponto, vírgula. Caso contrário, aí sim eu solicito a nota da recuperação. Antes eu pedia de qualquer forma, mesmo que ele não tenha feito. E não faz muito sentido fazer isso, né? Então, dessa forma, organizadinho, pessoal, eu só solicito a nota da recuperação caso ele não tenha tirado
o mínimo para a prova, tá? Feito isso, eu verifico se na recuperação, ele conseguiu tirar a nota maior ou igual à média. Caso ele tenha conseguido, já informa aqui, print, aprovado na recuperação. Ponto, vírgula, else, print, reprovado na recuperação. Ponto, vírgula, salvei. Olha, pessoal, como ficou muito mais simples. Eu verifico a presença, ele tem, aí eu verifico a nota da prova. Ele tirou, está aprovado. Ele não tirou a média na prova? Aí eu pergunto quanto que ele tirou na recuperação. Conseguiu a média? Aprovado. Não conseguiu? Está reprovado. E as contas eu posso fazer tudo especificamente no local exato, porque as validações estão separadas. Então, salvei. Vamos executar aqui, ó. Aí a nota. E eu tirei 8. Aí a presença. Eu vou colocar 30%. Ó, reprovado pela frequência. Rodo de novo. A nota. Eu vou colocar 5. A presença 80%. Informe a nota da recuperação, porque na prova eu fui mal, ó. Então eu vou colocar 6. Aprovado na recuperação. Rodo de novo. Informa a nota 5. A presença 80. E na recuperação, eu vou colocar 4, ó. Reprovado na recuperação. Então é isso, pessoal. Tentei mostrar aqui, uma única aula, algumas possibilidades com a estrutura de decisão. Fica a dica aí para que vocês pratiquem um pouquinho. Até a próxima aula.